Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor. Pastor, ontem o senhor deu uma aguinha. Pode ter essa água hoje? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa glorificar a palavra dele nessa noite. E eu peço ao meu amigo Espírito Santo que ele venha nos ajudar através dessa palavra, que ele venha ministrar nessa igreja a sua poderosa palavra, e que essa palavra seja rema. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 2, no verso 1. Glória a Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e levem ao responsável. Algumas versões diz ao mestre-sala. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes, guarda essa palavra, serventes, que haviam tirado a água soubesse. Chamou o noivo e ele lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Glória a Deus. Você pode estar sentada no glória a Deus, louvando e adorando o nome do Senhor. Jesus, ele não permitiu que a festa em Caná da Galileia se terminasse em vergonha. É como, da mesma forma que Jesus, ele interrompe a última ceia, ele não deixa se interromper a última ceia, ele continua com a última ceia. Eu estou aqui nessa noite de hoje com uma palavra liberada do céu, que o mesmo Deus que garantiu que aquela festa, que aquele vinho houvesse uma multiplicação e uma transformação daquela água, é o Deus que está aqui hoje para garantir a continuação desta obra. Aleluia. Quando nós começamos a ler esse texto sagrado, que nós vemos aqui, a gente lê que depois de 3 dias, os gregos e os romanos, eles faziam uma contagem diferenciada da nossa contagem. Para eles o hoje seria o dia 1º, o nosso amanhã seria o dia 2º, depois de amanhã seria o dia 3º. Só que alguns conhecedores da palavra de Deus diz que esse dia também poderia ser o 3º dia que Felipe teria sido convidado a participar da caminhada com Jesus. Era a partir do momento que Felipe havia sido chamado para caminhar com Jesus. Essas coisas não vêm ao caso, essas coisas não importam, porque o que nós precisamos de entender é que vai descorrer nesse texto sagrado um grande evento. Esse texto vai nos começar a contar uma história de uma festa, de uma bodas, de um casamento. E o que eu acho tão interessante, tão lindo do Senhor, tão maravilhoso de Deus, e eu começo a
a pregar, meus irmãos, o Senhor ele ministra tanta coisa no meu coração quando eu estou estudando, e eu começo a anotar, porque algumas coisas eu preciso até falar o que eu escrevi, porque eu sei que é um recado de Deus para essa igreja, mas o Senhor ele me usa muito no profético, e quando o Espírito Santo ele começa a me dar, eu preciso de entregar. Aleluia. Eu acho que é interessante, porque quando nós lemos no contexto de um casamento cristão, de uma festa cristã, de uma bodas do tempo de Jesus, uma bodas em Israel, ela duraria de 30 dias, no mínimo 7 dias. Se a gente for descorrer um casamento judaico, a gente vai entender ali que o pai escolheria quem iria casar com a noiva. Ali se pagava um dote por aquele casamento. Os noivos faziam um contrato e eles esperavam ali um certo tempo ali para a preparação desse casamento. Então o que eu quero dizer aqui nessa noite? Que há um Deus, que há um Pai, que há um Senhor sobre as nossas vidas, que nos escolheu, que nos separou, e nós temos a convicção de, como noiva do Cordeiro, um dia cearemos nas bodas com Ele. Há uma preparação da igreja na terra, há um tempo que a igreja está sendo preparada, há um tempo que nós nunca vimos tantas coisas acontecer. Nós vimos traições, nós vimos rebeliões, nós vimos rebeldia, mas de uma coisa eu tenho a certeza e a convicção: nós estamos sendo preparados como noiva para um grande casamento. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu acho interessante é que eles falam Caná da Galileia, e nós entendemos que eles chamavam de Caná de Galileia para distinguir Caná de uma outra Caná que era próximo da Síria. Lá eles colocavam o nome de Colicíria, então por isso eles chamavam Caná da Galileia, um lugar com um local onde que eram de canas, um local onde que Jesus curou o filho de um nobre, um local onde que também habitava Natanael. Então o texto sagrado nos começa a falar sobre umas bodas de casamento, e o texto sagrado começa a nos descrever uma cidade, um local onde que o Senhor marcou para que o primeiro milagre dele se viesse concretizar. Eu entendo que talvez você pode ver essa igreja aqui, eu não conheço a história deste lugar. É bem verdade que nós ficamos na casa do pastor, mas eu não sei nem direito aonde que eu estou. Eu entendi mais ou menos que nós estamos perto de praia, porque nós passamos ali, eu vi, mas eu não consigo me localizar. Eu não sei aonde nós estamos e nem aonde o Senhor te plantou, mas de uma coisa eu tenho a convicção: se o Senhor te plantou neste local, é porque Ele quer te usar como agente do reino de Deus nessa cidade. O texto sagrado nos diz no versículo 2 que Maria, ela foi convidada para essa festa, que Maria ela estava nessa festa, mas os discípulos também foram convidados. Quando nós ouvimos aqui, a gente começa a entender que talvez Maria fosse próxima da casa, e aí ela tinha lá, igual eu sou convidada para uma festa, igual eu fui convidada para essa festa. O que eu fiz? Eu trouxe Fernandinho, meu esposo convidou Fernandinho veio com nós. Então eu entendo assim que Maria poderia ser da família e convidados de Jesus e os discípulos. Espera aí, nós temos uma festa, então eu convido você, e aí Jesus vai e convida os discípulos, porque faziam parte da mesma família. E nós entendemos que uma festa de casamento era uma festa nessa época aonde iria muitos convidados. Eles faziam um planejamento de comida, de roupa, de convidado, de quem estaria na festa, preparavam até as suas lamparinas para iluminar os caminhos. Nós não vamos estar falando aqui do casamento, porque o Senhor quer falar de uma outra forma nessa noite. Mas eu acredito aqui que Jesus, ele chega naquele local ali através da vida de Maria. Com Jesus chega ali João, André, Pedro, Natanael e Felipe. Tinha uma equipe ali. Eu entendo que quando eu chego na casa, que eu vou na casa, a
convidados que eu trago. Eu ouvi o pastor apresentando um irmão e ele disse assim: hoje ele trouxe a esposa porque eu convidei. Então, quando nós vamos para a festa, quando nós chegamos no local de adoração, é desejo do nosso coração chamar alguém vir para a mesa, amigos vim, convidados vim, participantes vim para esse contexto. Quando nós recebemos um convite para uma festa, se eu penso que eu vou sozinha para aquele local para desfrutar, eu estou totalmente equivocada, estou fora daquilo que o Senhor me chamou, porque eu, como noiva, como igreja, como serva, tenho que sentir o desejo do meu coração de caminhar, mas eu também tenho que sentir o desejo de convidar alguém para a festa. Nós entendemos aqui que provavelmente ali tinha um número elevado, pastor, de pessoas, de vizinhos, de amigos, e eles ficavam dias. Eles chegavam na festa, eles saíam, aí chegava mais um grupo e saía, ele chegava mais uma equipe e saía, porque se o casamento fosse de 30 dias, ali naquele local ali era quase que impossível chegar um povo ali e ficar vários dias. Então eles vinham, comemorava, festejava, voltava, vinha, comemorava, festejava e voltava. E o texto sagrado nos diz que quando no meio daquela festa o vinho daquele local acaba. E nós entendemos que quando nós falamos de vinho e nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu quero dar uma palavra para você aqui. Segura aí, porque o começo fica um pouquinho assim, mas Deus tem uma palavra liberada para este local aqui. E a palavra para esse lugar aqui é que a festa não acabou. O vinho é associado à fartura. O vinho é associado à alegria. O vinho é associado a bênçãos divinas. O vinho é associado em abundância. Quando se fala de vinho na Bíblia, a Bíblia está falando sobre uma associação de alegria. A Bíblia está falando num contexto de fartura. A Bíblia está falando num contexto de prosperidade. Só que eu acho tão interessante é que quando chega um certo momento naquela festa de casamento, Maria, ela recebe uma notícia. Eu entendo talvez que ela seja próxima daquelas pessoas daquela casa, talvez ela seria da família daqueles noivos. Maria, ela recebe a notícia, e eu acho tão interessante é que Maria, ela chega em Jesus e ela fala com Jesus: ei, o vinho acabou, ei, a alegria acabou, ei, a bonança acabou, ei, a prosperidade desse lugar acabou. Uma festa judaica, principalmente de casamento sem vinho, era sinal de vergonha. Uma festa de casamento sem vinho era sinal de uma má organização. Uma festa de casamento sem vinho era vergonha para uma família judaica. E eu acho tão interessante é que quando Maria, ela vai em Jesus e ela fala assim: o vinho acabou, era como se ela tivesse numa expectativa, sabendo que ele era poderoso e que já havia algo sobre a vida dele, poderia ser liberado um milagre. E o que eu acho tão interessante é que muitas vezes nós vimos que alguma coisa está acabando, e às vezes a gente fala para aquele que tem poder de resolver: ei, acabou, ei, agora como vai ser? E muitas vezes nós não ouvimos resposta, porque Jesus vira para ela e fala para ela assim: mulher, o que tenho eu contigo? Era como se Jesus falasse assim: ei, o que tem nós a ver com esse problema aqui? O que tem nós a ver com o que está acontecendo aqui nessa festa? Isso aqui não é problema nosso. É como se o céu soprasse no meu ouvido algumas coisas que vai acontecendo, e alguém que tem condição e autoridade de chegar diante do grande e falar o que está acontecendo, mas vira e fala assim: ei, eu não tenho nada com isso, e daí se está acontecendo? Mas a ordem do céu é dessa na oraria. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Eu estou sentindo o Senhor nesse lugar. É como se alguém tivesse autoridade como Maria, porque Maria não era qualquer uma. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele fala: agraciada,
seja a voz entre as mulheres, e bendito seja o fruto que vai vir do seu ventre. É como se eu visse alguém, meu Deus do céu, missionário Gilberto, é como se eu visse alguém que tem autoridade no mundo espiritual, ouvir alguma coisa que estivesse acontecendo, alguma coisa que estivesse passando, e falasse assim: peraí, e eu, o que eu tenho a ver com aquilo? É como se eu ouvisse, pastor, alguém dizer assim: e eu, o que eu tenho com aquilo? Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, e eu, o que eu tenho a ver com aquilo? Mas o céu me autoriza a dizer que a festa não acabou. Maria estava ali como convidada. Maria estava ali naquele local, e ela vê Jesus. Ela podia ter falado assim: realmente, o negócio aqui acabou o vinho. Talvez seja porque já tinha gente demais, e eu estou trazendo alguém só para usufruir e para comer do maná. Então, enchemos isso aqui, estamos satisfeitos, estamos saciados, eu e ele, eu e Jesus, nós somos 7 aqui. Então vamos fazer o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Só que Maria, ela se posiciona e ela vai direto na fonte. A ordem do céu é: se posiciona e vai na fonte, porque o Senhor, ele tem resposta. Não precisa te preocupar, porque muitas vezes o Senhor, ele fala, você não ouve o Senhor falando. Muitas vezes a gente não ouve o Senhor respondendo, ou às vezes o Senhor dá até a impressão de que nada vai ser resolvido. Mas a nossa autoridade, a nossa busca, a nossa união, a nossa intercessão, a nossa fé, porque Maria, ela vira para trás, ela não está nem ouvindo o que Jesus falou, e ela chega lá e fala assim: ei, deixa eu dizer algo para vocês aqui, serventes. Acho que é interessante, eu preciso de ler isso aqui, pastor, porque isso é muito importante, isso é muito lindo do Senhor, porque servente, ele vem de uma palavra que significa diacone. Interessante isso, né? Da qual deriva do vocabulário diácono, mas aqui foi usado para indicar serviçal. Interessante isso aqui, né? Profundo isso aqui, porque ela vai e fala assim, olha, ela vira para os serventes e fala assim: faça tudo o que ele disser. É como se eu visse Maria virar para o corpo. Eu vou trazer uma conjectura aqui, porque é um aniversário de uma igreja. É como se eu virasse e falasse assim: missionário Gilberto, vai lá, diácono Fernandinho, e faça tudo o que o mestre mandar. Mas é tão interessante que é como se eu visse o Fernandinho, ao invés de ir lá e fazer tudo o que o mestre manda, aí o Fernandinho começa a pegar o WhatsApp e começa a mandar mensagem: ei, o vinho acabou, ei, aqui a bonança, a prosperidade acabou. Peraí, era para ele estar lá ali fazendo aquilo que foi ordenado, aquilo que foi indicado. Aí eu vejo o missionário Gilberto na porta, aí eu vejo o missionário Gilberto em outro local, aí é como se eu visse os serventes correndo de um lado para o outro. O vinho acabou, o vinho acabou, a alegria acabou. Peraí, vocês não estão entendendo o que está acontecendo lá. O assunto parece que se espalharia. Peraí, só que eu acho que o interessante é que Maria fala assim: vai lá e faz o que ele manda, e o que o Senhor manda é amar o Senhor sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. É como se eu ouvisse o céu falando assim: peraí, não é para falar que o vinho acabou, não é para falar o que está acontecendo nos bastidores, porque servente trabalha nos bastidores. Esses serventes aqui estavam cuidando para que a festa fosse concluída, terminada com excelência. É tão interessante, porque servente é aquele que serve, servente é aquele que cuida, servente é aquele que sabe de bastidor, servente é aquele que zela, servente é aquele que limpa, servente é aquele que projeta, servente é aquele que ora, servente é aquele que busca, servente é aquele que está disposto a fazer sem comentar o que
bastidores. Jesus, me ajuda a terminar esse negócio aqui, porque eu estou sentindo tanto Deus aqui nesse lugar que eu estou tremendo. Eu estou sentindo tanto Deus aqui, é porque se o servente, ele visse que o vinho acabou, ele visse a situação no casamento, e o servente saísse no meio de toda a festa, ou ele fosse diante do noivo e falasse com o noivo assim: ei, o vinho acabou, e agora? Servente obedece sem questionar. Servente faz sem murmurar. Servente faz sem reclamar. Servente faz sem preço. Servente faz sem escandalizar. Servente faz por amor, obediência e temor. Nós temos uma mania de ficar espalhando notícia. Mas deixa eu falar algo para vocês. Fica firme, porque Deus tem algo novo para este lugar. Eu vou repetir de novo. Tem algo novo para este lugar. Eu tenho convicção que são 6 anos de luta. Eu tenho convicção que são 6 anos que muitas vezes o recurso parece que vai acabar, as forças parece que estão diminuindo, mas na presença de Jesus, Ele garante que a festa continua. Pode achar que acabou, pode até estar pensando que acabou. Deve ter até um servente lá no meio. Eu acho tão interessante isso que o céu está falando aqui comigo. É como se fosse um pouco, mas um pouco ficasse. Mas o que... é tão interessante que é como se algo fosse, mas que algo ficasse. Mas que ainda houvesse conexão. E que conexão falasse. É como se falasse assim: e agora? Ficou, acabou. Acabou a água, acabou o vinho, só tem água. Acabou a alegria, acabou a fé, acabou a esperança. Mas há um Deus que movimenta a igreja, e as portas do inferno, como foi falado aqui nessa noite, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu acho lindo, maravilhoso. É porque o texto sagrado nos diz que ali tinha 6 potes de pedra. E a gente entende que o povo judeu, quando eles saíam na caminhada, que eles chegavam ali, eles faziam suas purificações. Quem vai comigo na mulher do texto, eu até citei ela ontem, no livro de João 13, onde que a mulher do vaso de alabastro ali, ela está lavando os pés de Jesus com unguento. E aí Jesus, ele vira para Simão e fala assim: ei, eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Então eles usavam essas águas aqui para purificar, para se lavar, antes de passar para dentro dos locais onde que estavam sendo comemorados ou os jantares ou as festas. E o texto sagrado nos diz que ali naquele local ali havia essas talhas ou estes potes para purificação. E eu acho tão interessante, tão maravilhoso, é que Jesus, ele olha e ele fala assim: ei, enche as talhas. É como se aquilo tivesse um pouquinho vazio, e o Senhor falasse assim: ei, enche as talhas, porque quando você enche as talhas na oração, eu desço com milagre. É como se o Senhor falasse para a igreja que faz aniversário hoje: ei, continue enchendo as talhas, continue enchendo as talhas, continue enchendo as talhas, continue buscando, continue clamando, continue confiando, porque eu vou fazer um milagre. Eu acho tão lindo, tão maravilhoso é que Jesus, ele não importa com quantidade para fazer milagre. Pastor, o que eu acho tão lindo, tão maravilhoso de Deus é porque se o Senhor tiver um que tem à disposição, ele faz através daquele um para que o nome dele seja glorificado. Não é a quantidade, é a qualidade. Gideão, ele não ganhou a guerra, ele não ganhou a batalha com 30 mil, ele ganhou a batalha com
eu uso a falar assim, ó, se o Senhor for comigo, é a maioria. Se o Senhor for na frente, pastor, é o suficiente para que vocês venham ganhar toda essa cidade de brasileiros para Jesus. Quando Deus vai na frente, a batalha é garantida, é certeiro. Eu vou dar uma experiência aqui para vocês. Nós levantamos um projeto para o Haiti, semeando a palavra no Haiti. O pastor Vitor está no Haiti, tem 23 anos agora. E nós perguntamos para o pastor Vitor, como que é que as Bíblias chegam aí nesse lugar aí para esse povo? Aí ele falou assim, como assim Bíblia chegar aqui? Eu falei, pastor, Bíblia, a palavra. Não, ninguém nunca trouxe. Todas as caravanas que entraram no Haiti, nunca chegou uma Bíblia nesse lugar. E eu virei para o meu esposo e falei assim, filho, nós vamos levar essa Bíblia lá. E comecei a procurar a língua na tradução do crioulo. E não tinha, só tinha no Novo Testamento. Nós compramos quase 2.000 Bíblias, arrumamos uma caravana para o Haiti. E a caravana não conseguiu chegar, pastor. Chegou eu, meu esposo e meu neto. Só que as malas já estavam lotadas de Bíblia. As malas já estavam a passada do peso. E ele virou para mim, nós arrumamos as malas para poder sair. E ele falava comigo assim, ô filha, como que vai ser esse negócio aí? Olha o tanto de mala. Vai passar o peso, vai passar a quantidade. Quem entra no Haiti passando, porque tem que passar pela República Dominicana, aquele povo lá, eles não gostam dos haitianos. E aí ele falava comigo assim, como que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, filho, fica aqui arrumando essas malas, que eu vou subir lá em cima no quartinho da oração, aonde que o Senhor desce ali, e vou perguntar para o Senhor como vai ser. E ele ficou na sala arrumando as Bíblias e eu subi. Quando eu abri a palavra do Senhor e falei, céu, me responde como que vai ser. O Senhor, eu abri a palavra do Senhor, falou assim, eis que eu irei adiante de vós. É isso que essa igreja precisa. Se o Senhor, pastor, está indo diante de vós, liderança, pode vir um monte de opositores e perseguidores atrás, porque o Senhor vai garantir a vitória por amor à obra dele. O que eu acho tão maravilhoso e tão lindo do Senhor é que nós fomos para o aeroporto de Newark. E quando nós chegamos ali com aquele tanto de mala, ele virou para mim e falou assim, filha, ele falou que ele está indo adiante de nós e ele vai quebrar as portas de bronze e os ferrolhos e nós vamos entrar. As malas tudo dava excesso, nós já tínhamos pesado em casa. Quando nós chegamos ali, eu falei assim, e agora, cadê as fitinhas da mala? Aí eu vi uma moça, cheguei na moça e falei assim, ô moça, nós precisamos de levar essas malas para o Haiti. E essas malas aqui tem Bíblia. E eu preciso de chegar naquele lugar. Aí ela foi lá, mexeu nas tags, colocou as tags nas malas. E eu falei assim, agora, aonde que eu levo essas malas? Porque o certo, quem está acostumado aqui para o aeroporto, é pesar a mala lá naquela balança, que é um terror para a nossa vida. Nós colocamos as coisas, quando a gente chega lá, a gente fica assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda os números aí. Meu Deus, faz um milagre. Só que ela apontou o pastor para o outro lado e falou assim, joga as malas lá naquele lugar com aquele Senhor. Você pode aplaudir porque nós não passamos por para glorificar o nome do Senhor. Se o Senhor for à sua frente, não há batalha perdida, não há valente na terra, não há capela no inferno que impede a obra dele de ser concretizada e realizada. É como se eu visse o Senhor levantando homens e mulheres neste local aqui para cuidar dessa obra de uma forma extraordinária. Aleluia. Eu acho tão interessante, tão maravilhoso é que eles vão lá, eles não reclamam não. O Senhor, ele faz, eles enchem as talhas. E eu acho tão interessante e tão maravilhoso é que eles levam as talhas, eles levam os potes. Estou numa versão diferente aqui, gente, eu fico assim meio confundida, mas glória a Deus. Eles levam as talhas até o mestre-sala, até o representante, até o responsável. Eu acho tão interessante
eu vou entregar tudo mesmo, porque o céu me ordena e eu vou com o compromisso que eu tenho com o céu. É tão interessante porque quem está levando essas talhas até o mestre, Jesus ele pede para encher mais de água. Aí ele fala para levar até o responsável. Só que quem leva essas talhas até o mestre, sala, até o responsável, eram os serventes. Que coisa interessante. Quando chegou lá, olha gente, isso aqui é lindo demais. Quando ele chega lá, ele prova, só que a água foi transformada em vinho. Os serventes, quando chegou com as talhas para o mestre, para o responsável, aquilo ali já estava totalmente transformado. O que eu entendo? Que Deus está trazendo um tempo novo sobre este lugar, um novo de Deus neste lugar, que quando a notícia chegar até o representante, o problema já foi solucionado. Tem coisa que nós conseguimos solucionar, tem coisas que nós não conseguimos, que tem que ser passado, tem que levar para o conselho, mas tem coisa que a gente consegue. Passar aquele óleo ungido lá na porta da nossa casa, nós conseguimos. Interceder para a vida de um enfermo, nós conseguimos. Juntar aí as irmãs no círculo de oração e fazer uma visita para quem está enfermo, nós também conseguimos. Então quando a notícia chegar no representante, a notícia não vai chegar para mostrar o problema, mas já vai trazer a solução. Eu acho tão maravilhoso, tão tremendo do Senhor, é que o Senhor ele fala com a gente e a gente faz algo aqui de um jeito e o Senhor ele vai trazendo coisas de uma outra forma. Mas eu entendo que, pastor, ao longo de uma caminhada, de uma trajetória de uma igreja, pode ter tido decepções, pessoas que vieram e que foram, problemas internos, mas Jesus nos ensina que a obra de Deus não para por dificuldades. A obra não para por invejosos. A obra não para por críticos. A obra não para por traidores. Mas a festa continua, a festa avança, a festa rompe. Aqueles que entram e aqueles que vêm não vão entender nada. É como se eu visse muita gente não entendendo nada. Tem gente entrando e está falando assim: ei, tá tendo festa lá, está tendo festa porque o tempo novo de Deus está chegando. Está vindo algo novo, está vindo algo grande. Mas você está falando isso, você não está vendo que tudo está acontecendo aí fora. O nosso Deus ainda tem o controle remoto de todas as coisas que está sobre a face dessa terra. O nosso Deus não perdeu o controle e o domínio de nada. Espera aí um pouquinho. A igreja, o povo está sendo perseguido, irmã. Você não está vendo as notícias do jornal, não? Eu estou. Mas eu também leio na minha Bíblia, na palavra sagrada, que João foi levado para a ilha de Patmos, enquanto a igreja tinha sido totalmente aniquilada na face da terra. E o Senhor vira para João e fala: João, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer no final. É como se eu visse o Senhor falando assim: igreja, espera, porque vocês vão ver o que vai acontecer no final desses noticiários aí, porque o homem vai até o quanto o céu permite. Vou repetir que você não entendeu. O homem, ele só tem o controle total e o governo e o domínio até que o céu permita. Eu vou trazer Nabucodonosor aqui. Quem era Nabucodonosor? O rei da Babilônia. Peraí, quem era aquele que tinha o controle, que tinha o governo, que ele achava que todos os reis se prostravam diante dele? Aí o Senhor olha lá de cima e fala assim: epa, peraí um pouquinho. Eita, se achando, vai comer capim para aprender e saber quem é que manda, quem é que tem o controle e o governo sobre todas as coisas nessa terra. O Senhor não perdeu o controle da igreja. O Senhor não perdeu o controle da sua casa. O Senhor não perdeu o controle da sua família. O Senhor não perdeu o controle do seu ministério. O Senhor ainda está no volante. O nosso motorista, quem conduz o nosso carro, não é motorista sem habilitação. O nosso Deus, o nosso motorista, ele tem habilitação e prova concreta na cruz do Calvário.
aleluia. Vai falando a hora aí, que aqui não tem nada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho tão interessante porque o Senhor, Ele não permitiu que esse banquete, que essa festa terminasse. E o que eu acho tão interessante, tão maravilhoso de Deus, que quando eu lia esse texto aqui, o Senhor, Ele me levou num texto mais para frente um pouquinho, que é onde que o Senhor Jesus, Ele foi traído. Deixa eu ver se eu acho o texto. Lá em João 13. Eu acho tão interessante que Jesus, Ele manda os discípulos procurar uma casa para fazer a última ceia, né? Para comemorarem a Páscoa do Senhor. Eu acho tão interessante, é porque o texto sagrado, ele nos diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Eu acho tão interessante é que Judas, ele tinha a bolsa, era o tesoureiro, é aquele que era o cargo de confiança, era aquele que foi depositado ou foi dado uma chance para ele, porque o coração do homem só o Senhor que conhece. Nós olhamos o exterior, mas quem vê o exterior, quem conhece o interior de um homem é o Senhor. E eu, às vezes, quando eu leio esse texto, eu venho a entender que é como se Jesus falasse assim: peraí, Judas, eu sei aquilo que é a sua fraqueza, então eu vou colocar a sua fraqueza nas suas mãos, para que você caminhe com essa fraqueza, para que você me conheça e para que você não me traia e para que você se converta. Mas Satanás, ele coloca no coração dele a traição contra Jesus. Eu acho tão interessante que eles estavam na mesa ceando, eles estavam na mesa comemorando, e aí do lado deles os discípulos de Jesus, só que eles não entendiam nada, porque Jesus fala assim, olha, eles conversam ali sobre a traição, aí Jesus fala assim: aquele que comer, que eu der um pedaço de pão. É tão interessante que as maiores decepções das nossas vidas são com pessoas que nós confiamos, são pessoas que nós colocamos do nosso pão molhado na boca dessas pessoas. Eu acho tão interessante que estavam todos os discípulos ali no meio daquela ceia, junto naquela mesa, só que Jesus, ele conversa com Judas e ele fala: o que tem que fazer, faça. E é tão interessante que Jesus não permite que a festa acabe. A festa neste local não vai terminar, não vai acabar. É algo novo. Porque Jesus, o que Jesus faz? Eu vou voltar aqui de novo lá atrás. Jesus, ele não fala assim: epa, aquilo tudo que foi falado, aquilo tudo que eu falei em parábolas, aquilo tudo que Isaías falou, aquilo tudo que foi dito ao meu respeito vai ser concluído através da vida dele. Epa, peraí, deixa eu falar algo para você. Tá vendo aqui Judas? É esse aqui que vai me trair, é esse aqui que vai sujar o meu nome, é esse aqui que vai aprontar aqui no nosso meio, é esse aqui que vai fazer eu levar as minhas chibatadas. Mas Jesus, ele fica caladinho ali naquele ambiente e deixa a festa continuar. O que eu tenho para dizer aqui neste local? A festa vai continuar, e é uma ordem do céu para este local. Esqueça tudo que passou, porque o Senhor está vindo com coisa nova para este lugar. Eu acho muito interessante, porque o Senhor, ele sempre vem para nos fortalecer a nossa fé. Como o Senhor, ele é muito zeloso e ele é muito cuidadoso da obra do reino dele, porque a festa continuou, os discípulos cearam, os discípulos adoraram ali, tiveram aquele momento de comunhão junto. Só que aquele que o traiu, ele próprio se prejudicou, ele próprio alguns falam que ele morreu, alguns teólogos dizem que ele caiu e as vísceras dele saíram para fora. Eu não sei o que aconteceu, mas de uma coisa eu tenho uma certeza e convicção: a ceia, a comunhão, a unidade, a esperança, o amor no meio dos discípulos permaneceram no meio da igreja naquele local.
nós vemos duas passagens aqui. O vinho não acabou. O vinho acabou naquele local. Mas só que o Senhor, ele fez a multiplicação e a festa prosseguiu. Ali Judas traiu. Ali Judas fez aquilo que só alguém que tivesse demonstrando quem realmente ele era, por 30 moedas. Eu vejo traição como infidelidade. Eu vejo traição como algo que é só o Senhor. Uma mulher traída, um casamento onde que há um adultério nele, é só o Espírito Santo de Deus para poder trazer nesse casamento a reconciliação, para que essas pessoas possam continuar caminhando junto de glória em glória. Traição é ferimento, mas eu tenho algo de Deus para dizer. O nosso Senhor é um Deus que cura. O nosso Deus é Deus que desce com antibiótico. O nosso Deus é o Deus que honra a palavra dele nessa terra e que ainda cuida dos filhos dele nessa terra. A festa lá em Caná da Galileia continuou. A traição de Judas não fez com que a festa parasse. O Senhor, ele cumpre o propósito dele, para que nós tivéssemos a reconciliação com o Senhor. O fato da gente estar aqui hoje celebrando mostra que o Satanás, que o diabo, que o inferno não conseguiu parar essa obra. Mostra que o diabo até armou os laços e os embaraços, como foi cantado aqui nessa noite. Pode ter tido opositores, mas o Senhor Jesus, ele continua servindo a ceia e multiplicando o vinho neste lugar. Pode ter um monte de gente oposta à obra. Demônio se levanta, fofoca se levanta, mas o Senhor vem e levanta. A escassez vem, as faltas de condições vêm, mas o Senhor, ele vem e traz mantenedores. A obra do Senhor, deixa eu falar algo aqui, eu vou falar porque Deus está mandando, não era nem para falar isso, já acabei ali, falta só um pouquinho para concluir. Quando nós ofertamos e dizimamos na casa do Senhor, nós repreendemos o devorador, e a palavra do Senhor fala: fazei prova de mim, porque se eu não trazer sobre você bênçãos e repreender o devorador, faz prova de mim. O Senhor fala no livro de Malaquias: dízimos e ofertas é para que o Senhor repreenda aquilo que vem de mal contra a nossa vida. Dízimo, eu vou falar, pastor, dízimo e oferta não é para o bolso do pastor, da pastora, dos obreiros da igreja. Dízimos e ofertas é para o nosso benefício, é para que o Senhor nos honre, é para que o Senhor repreenda o mal contra a nossa casa, é para que o Senhor repreenda o devorador que vem para roubar as nossas finanças. Quando eu dizimo no gasofilaço, a minha oferta sobe como cheiro suave às narinas do Pai, e o nome do Senhor é glorificado. Se eu não dizimar, a obra vai parar? Porque Deus traz um visitante, e o visitante que não é cristão oferta, e o reino avança, e a obra permanece, e a obra continua. Aquele que não oferta, que não dizima, quem é prejudicado é ele mesmo. Eu vou repetir porque Deus está mandando. Aquele que não oferta e não dizima, é somente ele que deixa de ser beneficiado. Vou contar mais uma experiência para finalizar, que nós já estamos com o nosso tempo acabado. Meu esposo não gosta que eu conte isso não, mas eu gosto de contar. Nós saímos daqui e fomos em Portugal, pastor. Quando nós chegamos no aeroporto de Nurque, tinha uma judia ali que ela não tinha dinheiro para pagar as malas dela. Aí eu falei: meu Deus do céu, mas que confusão é essa aqui? Eu com pressa para embarcar. Aí eu peguei o cartão e falei para o moço: cobra a bagagem dela e nós já estamos indo. Aí ela falou um monte de coisa para te devolver. Eu falei: moça, vai embora com Deus. E nós fomos. E meu esposo falava assim: filha, lá no aeroporto andar de primeira classe, hein? Negócio bonito é esse aí, hein?
Aí eu falei, meu filho, Deus cuida de todas as coisas. Pastor, quando nós chegamos ali naquele guichê, eu falei com a moça assim, moça, olha só, nem tinha dinheiro para fazer o tal do upgrade. É great, né? Fala inglês, mas é um pouco errado. Moça, quanto que custa esse negócio aí para fazer um upgrade aí para essa primeira classe? Senhora, nós não temos vaga nenhuma, nem na primeira classe e nem na classe econômica. O voo está lotado. Falei, isso é Jesus, amém. Ela falou assim, mas você pode mudar de voo? Aí eu pensei assim, então de certo lá no outro voo vai ser mais barato, né? Falei, moça, para qual horário? Nosso voo era meio-dia. Ela falou assim, passe 2 da tarde. Aí eu olhei para ele e falei assim, sim, pode, não pode? Pode mudar, posso mudar seu voo. Aí eu falei assim, e aí, quanto que vai ser? Aí ela virou para mim e falou assim, epa, não é nada não. Se você for naquele outro voo, você está cedendo 2 lugares nesse voo que está lotado. Vocês vão para a primeira classe sem pagar um centavo. Agora você imagina, eu semeei na vida de uma judia que talvez ela nem é messiânica e nem conhece o Deus de Israel, o rei que eu sirvo, o rei que você serve. Agora quando você patrocina no reino, quando você deposita no reino, imagina o que o céu não vai fazer por você e por mim. Aleluia. Jesus, ele está aqui e tem vinho novo para esse lugar. O melhor está por vir nesse lugar. Assim como a festa não foi terminada lá em Caná da Galileia por uma vergonha, a festa também não vai terminar aqui nesse lugar. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Eu quero dizer para você que celebre. Você tem motivo para celebrar neste lugar. Você tem motivo para celebrar nesse ministério, porque o diabo armou as dele aqui nesse lugar, achando que as portas iriam fechar, achando que a igreja não ia avançar. Mas é como se o Senhor me mostrasse no mundo espiritual pessoas vindo, famílias chegando, famílias se agregando, uns se disponibilizando de uma forma, outros se disponibilizando da outra forma. E o céu me autoriza a dizer, não se preocupe com os números, porque quando nós buscamos o Senhor, Ele envia os trabalhadores para a seara é dele. É como se eu visse, eu vou fazer menção, o Senhor quebrando o arco do valente neste lugar. É como se eu visse o Senhor calando bocas. É como se eu visse o Senhor calando bocas. Deixa eu dizer algo para você. A festa não terminou. As coisas podem estar difíceis, pode ter notícias ruins na sua vida, mas o Senhor está transformando aquilo que é tristeza em alegria. O Senhor está mudando cenários, o Senhor está mudando quadros de pessoas neste lugar. Aquele que foi fiel no pouco, o Senhor está colocando sobre muito. Aqueles que choram por esse ministério, o Senhor está honrando a sua fé. Ei, deixa eu falar, o céu viu tudo. O céu viu tudo. O céu contemplou cada palavra que foi liberada. E a ordem para os serventes deste lugar é não ter mais nenhuma palavra, porque a palavra liberada no mundo espiritual se torna decreto. E a palavra que é para ser liberada como decreto é palavra de crescimento, é palavra de vitória, é palavra de conquista, é palavra de renovo, é palavra de bênção, é palavra de multiplicação para este lugar. Para baixo. Nós vamos estar orando. Eu vou convidar você a vir na frente. Nós vamos orar pela sua vida. É bem verdade que o Senhor, Ele trouxe uma palavra específica para esse corpo dessa igreja. Mas nós vamos orar por cura, porque o Deus que cura, Ele se faz presente nessa noite. Nós vamos orar pela sua vida financeira, porque o Jeová Jireh, Ele se faz presente nessa noite. Nós vamos orar por casamentos, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de restituição, é um Deus que restitui alianças. Nós vamos orar por aqueles que estão afastados do Senhor. Aquele que quer fazer uma aliança do Senhor com o Senhor, você só levanta a sua mão, que nós vamos
discípulos que eu estarei esperando eles na Galileia. Eu não sei o que você já fez. Eu não sei se você mudou o curso da sua história. Eu não sei se você deixou de caminhar com esse mestre que você falou que ia caminhar com ele. Mas de uma coisa eu sei: ele ressuscitou e ele voltou para restaurar essa aliança com você nessa noite. Eu convido você a vir na frente, que nós vamos estar orando por você. O louvor vai orar e eu vou estar orando. O louvor vai louvar e eu vou estar orando. E nós vamos liberar uma palavra de bênção, de vitória, do novo de Deus para a sua vida, o extraordinário de Deus para a sua casa. Você que tem servido, às vezes você está olhando, você está orando e você está pensando assim: o mestre não está ouvindo. Mas o mestre te ouve, ele te vê, ele te contempla. Há respostas do céu descendo nessa noite para esta igreja. Há um povo fiel nesse lugar. Há um remanescente neste lugar. Há pessoas que o céu tem compromisso aqui nessa noite. A gente que começou, a gente que viu situações, mas há pessoas que permaneceram. Teve pessoas que fizeram como o servente aqui. Eu estou pregando nessa noite por mulheres e por homens neste lugar que tiveram a ação do servente. Viu aquilo que estava acontecendo, se calou, guardou, orou, buscou, e o Senhor, por causa da fidelidade, ainda se mantém fiel com você neste lugar. Se você quiser uma oração, você vem na frente, que nós vamos orar pela sua vida. Depois que acabar o culto, nós vamos entrar ali para dentro, vamos jantar, vamos comer bolo, né, pastor? Vamos festejar e celebrar esse aniversário. Então nós vamos orar agora. Depois não precisa de vir pedir oração, que nós não vamos orar não. Nós vamos orar agora, porque a nuvem está aqui, a Shekinah está aqui agora, a presença está aqui agora. O inferno achou que ia parar essa igreja. O